Assim, olha, nada surge do nada, né? Nós bebemos na fonte da história nossa de resistência. Qual é o nosso referencial? O nosso referencial é o referencial de resistência africana. Nós temos uma história de resistência desde o sequestro em África até a imposição da nossa estada na América. O país que se entende por Brasil passou 2/3 da sua história com o nosso povo trabalhando em campos de concentração. Foram 388 anos de escravização, feito pelos europeus. Os povos originários daqui, que quando os europeus chegaram na América eram em torno de 100 milhões de pessoas, na América como um todo. Uma geração depois da presença dos europeus aqui, de 100 milhões a população caiu para 10 milhões. Né? Os judeus sofreram 6 anos de infâmia nazista, né? Foram 6 milhões de mortos. E os europeus de conjunto, né, foram responsáveis na história moderna pelo maior genocídio da história, e um genocídio feito em África, na América, Oceania e assim por diante. Nós sofremos o impacto desse processo até hoje. Nós, por exemplo, nós não falamos banto, nós não falamos jeja, nós falamos português. Meu sobrenome é Araújo. Foi dado pelo dono de escravo da minha família, da minha trisavó, do quilombo onde meu pai nasceu. Se tu pegar para um eurodescendente, ele vai saber de onde veio a família dele. Então, é importante recuperar isso, porque o sequestro não foi só físico, né? A gente não foi só desterritorializado fisicamente, nós fomos desterritorializados dos nossos referenciais de visão de mundo, ideológicos. E se a psicanálise europeia criou a figura da síndrome de Estocolmo, que é aquela coisa que o sequestrado desenvolve uma relação afetiva com o sequestrador, em função do sequestro e da violência, nós temos 388 anos de violência. Então, a síndrome psicológica sobre nós é devastadora, extremamente devastadora. E esse é o principal impacto e, de certa forma, o principal responsável por a gente estar nessa situação de pulverização extrema, né? E recorrentemente termos os nossos referenciais de resistência e organização sendo destruídos, né? Destruídos sucessivamente, o nosso protagonismo, a nossa autonomia, de conjunto, né? De conjunto. Então, isso seria uma primeira questão, porque essa é a chave para nós dos problemas que nós temos hoje. Quando você sofre um sequestro, como o que nós sofremos, depois de sucessivas territorializações, a Patrícia e o Mestre Saravá falaram da antiga ilhota, que era onde a gente se concentrava, era um território que tinha as nações, que tinha todo o nosso referencial. Nós sofremos a desterritorialização com a construção da cidade, daí surgiu a Restinga, surgiu a periferia. Então a gente deixa de ter um referencial de pertencimento negro, viramos um RG, um CPF, viramos pobre. É a mesma coisa que aconteceu com os povos originários. Perderam os territórios deles
invadidos sucessivamente, mortos, vão para as periferias das cidades, aí eles deixam de ser caigangue, deixam de ser guarani, viram brasileiros. A brasilidade é extremamente tóxica para o nosso povo, porque é uma brasilidade europeia, não é uma brasilidade que reconhece os direitos dos vários povos que efetivamente deram seu sangue para se chegar ao ponto que se chegou o Brasil hoje. E modernamente a gente sofre o impacto disso. Nós, hoje, só aqui no Rio Grande do Sul, existem 89 processos abertos, aqui na Superintendência do INCRA, de demarcação de territórios quilombolas. Porto Alegre é um paradoxo, porque é a cidade mais segregada do país, do ponto de vista de índice de desenvolvimento humano entre negros e não negros, e tem uma disputa territorial a partir do referencial negro muito forte, porque são 6 territórios quilombolas em Porto Alegre. Não é a luta tradicional por moradia, é uma luta a partir de um pertencimento de um povo. Os Silva, os Machado estão disputando o território a partir do pertencimento negro. É diferente de uma luta de você fazer uma mobilização para conseguir que o Minha Casa Minha Vida Entidade te coloque na periferia, né, de um grande centro urbano, né? Então são diferenças importantes e, de certa forma, o que vem nos segurando nessa disputa é esse pertencimento, como também das 8 retomadas indígenas que tem em Porto Alegre. E é por isso que nós somos muito combativos. Existe uma diferença entre um território quilombola e um território indígena, ou seja, territórios étnicos, no que se refere à relação de propriedade. Nós trabalhamos com um conceito de propriedade que é coletivo, não é individual. E aí envolve toda a questão da gestão coletiva do território, né? Envolve um bloqueio à mercantilização desse território, ou seja, o território como mercadoria. Para nós o território não é mercadoria, para nós o território é vida. É diferente. Eu não estou querendo aquela minha casa, aquele meu terreno para negociar, para vender, para especular. Eu estou querendo para reproduzir o meu modo. Não, vou ficar um pouquinho aqui, eu tenho que reproduzir o meu modo de vida e de existência. Tanto é que quem é mais antigo sabe. A primeira coisa é que quando uma criança nasce dentro de um território desse é tu pegar o umbigo, o cordão umbilical e enterrar na porta do território. Isso é uma simbologia, é diferente de tu ir para um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida. Entendeu? E essa é a grande ameaça que não se encaixa, e é isso que nos coloca fora da ordem tradicional do que eles entendem por desenvolvimento, do que eles entendem o desenvolvimento que está envenenando o entorno, né? Ou seja, arrebentando de conjunto com o planeta. Estatisticamente, é comprovado onde estão as comunidades tradicionais, é onde tem água, território, ou seja, preservação de vida para todos e todas. Ou seja, nós somos os bastiões da defesa da vida no planeta. Para nós, desenvolvimento tem que rimar com vida e não com morte. E o modelo de desenvolvimento imposto pelos europeus rima com morte, não rima com vida, não rima com existência, né? E é esse avanço que vem essa disputa
É essa crise que está envolvendo o sistema. Não é uma crise de governo, não é uma crise momentânea, é uma crise estrutural do sistema de modelos de desenvolvimento. E de conjunto, o que a Europa nos trouxe foi nos rotular como não civilizados para se justificar o massacre dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos ancestrais, e a utilização, como para eles a terra é negócio, a utilização dos nossos corpos também como negócio. E se esses corpos não servem mais, eles são exterminados. Então, é nesse quadro, e aí não é um quadro só no Brasil, é nesse quadro que a situação mundial está colocada. E nós somos uma expressão dela. Nós estamos querendo colocar como contraposição aos ataques deles exatamente o que eles tentaram nos tirar, que é o nosso corpo e a nossa história. Porque se nós formos ver, por exemplo, os 5 mil moradores de rua, 90% são negros, de Porto Alegre, só restou o corpo. Não tem mais território e muitas vezes não se tem nem mais o referencial de pertencimento, que seria o cimento que permitiria que nós não nos matemos. Se nós sabemos que nós viemos do mesmo povo, que temos uma história, que a nossa história não começa com a escravização, se nós entendemos isso, antes de eu apontar a arma para um irmão meu para disputar uma boca, ou fazer uma violência com despejo, eu vou pensar 2 vezes, porque aí eu estou vendo não um inimigo meu, eu estou vendo um irmão meu, estou vendo a minha família. Então, uma das principais armas que nós temos nesse momento para nos defender é a nossa família, a nossa história, é a história do nosso povo, que eles tiraram da gente. Nada do que está na legislação hoje e que está sob ataque veio por dádiva de ninguém. Nós temos, por exemplo, o que estrutura a segurança jurídica nossa, o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Ele foi conquistado por uma mobilização, ele e o artigo 231, que trata da questão dos indígenas, por uma mobilização conjunta, negra e indígena, para gravar isso na Constituição Federal de 88, no final da ditadura militar. Nós tivemos encontros de negros pela Constituinte, em 86, fomos mobilizados para Brasília, e aí surgiu, aí foi colocado o artigo 68, racismo como crime inafiançável, o decreto 215, que reconhece como patrimônio da nação tanto a cultura negra como indígena, que são os esteios, digamos, a partir do qual nós fomos consolidando juridicamente os nossos territórios, porque durante todo esse processo, uma das táticas que nós utilizamos foi utilizar o racismo dele para fingir a nossa existência. Ficamos no fundo da cidade, no fundo do pasto, né? Ou seja, numa posição defensiva. Com o processo de redemocratização, nós retomamos a ofensiva e viemos à tona para garantir os nossos territórios. Então não apareceu do nada o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que garante o nosso direito, nem o artigo 231, que garante o dos indígenas. Né? Só para vocês entenderem, esse conceito da ABA, da Associação Brasileira dos Antropólogos, que faz assim: consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autodefinição, ou seja, ninguém precisa dizer o que nós somos, nós temos que dizer o que nós somos, com trajetória histórica própria,
o Ilê, nos Flores, a história da Congada nos Silva, aquilo que o Tadeu fez referência aqui desse território, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica. Então, quilombo não é reminiscência arqueológica. Quilombo é espaço de resistência, de territorialidade, de pertencimento negro. Isso é quilombo. Quilombo não é reminiscência histórica, né? Ou reminiscência arqueológica. Nós estamos vivos hoje, estamos aqui, disputando o território e lutando para garantir um direito. Isso tudo, gente, está profundamente ameaçado. Profundamente ameaçado por esse processo. Nós temos duas grandes ameaças, três grandes ameaças, especificamente de conjunto aos territórios étnicos coletivos. O primeiro deles vai acontecer agora um julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade. É uma ação que questiona a constitucionalidade, ou seja, se uma lei ou um decreto é constitucional ou não, está de acordo com a Constituição ou não. Ele ataca um decreto chamado Decreto 4887 de 2003, que regulamenta os procedimentos administrativos para a demarcação dos territórios. O trabalho que o INCRA faz e assim por diante. O DEM entrou com uma ação em 2003. Os partidos democratas. O antigo Democratas, né? O antigo PFL. Essa ação vai entrar em pauta agora, no dia 16 de agosto, em Brasília. Já teve 2 votos. Um voto pela inconstitucionalidade do decreto e um outro voto pela constitucionalidade do decreto. São 11 ministros, né? Então estão faltando 9 votos. E esse julgamento vai ser agora, dia 16 de agosto, em Brasília, e eles marcaram uma pauta extraordinária para 3 territórios indígenas que são paradigmáticos para todo o país, também no mesmo dia, que é a área de Ventarra, que é Caigangue, aqui no Rio Grande do Sul, a área da reserva do Xingu, são reservas antigas, e uma área em Mato Grosso, que, se eu não me engano, é Terena. Nós vimos ao longo desse período, inclusive nos últimos anos, a construção toda de um conceito que nega esse direito ancestral e territorial nosso. Isso vem se construindo com uma tese chamada de marco temporal, que determina o seguinte: só tem direito a reivindicar a terra quem provar que estava sobre a terra em outubro de 1988. Então vejam bem a maldade disso. Eles promovem um genocídio recorrente, comprovado, ao longo de 500 e tantos anos. Nos desterritorializam, nos escravizam, nos matam. E ainda, para que nós garantemos o direito ao território que é ancestral nosso, nós temos que provar que nós tínhamos uma ação na justiça em 88 reivindicando a terra, ou que estávamos em cima da terra. Ou que estávamos em cima da terra, quer dizer, eles nos matam, nos expulsam, nos aniquilam, e agora querem legalizar o crime que eles cometeram contra a gente, perdoando a todos esses assassinos, estupradores, e legalizando a matança que eles fizeram. No Supremo Tribunal Federal está na iminência disso acontecer no dia 16 de agosto.
Qual o impacto disso? O impacto disso é que tanto as comunidades tituladas como as não tituladas, são 120 e poucas comunidades tituladas, Casca é uma delas, aqui no estado são 4, todas as comunidades estão ameaçadas, todas, porque eles abrem espaço para fazer a revisão de tudo que foi feito pelo INCRA, pela FUNAI, ao longo desse período. E por que... Mas, Oni, com base em que tu está falando nisso? Estou falando isso porque eles vieram preparando isso. Eles prepararam essa discussão, naquela discussão das terras indígenas de Raposa Serra do Sol, com a indicação pela Advocacia Geral da União de uma série de condicionantes, que eles queriam espalhar esses condicionantes com essa história do marco temporal para todo o Brasil. Naquele momento... Licença, podemos assistir? Boa tarde. Boa tarde. Naquele momento foi paralisado isso. Naquele momento foi paralisado isso. Agora, recentemente, eles, em setembro do ano passado, eles baixaram uma orientação paralisando todas as demarcações dos territórios quilombolas e indígenas, mandando todos os processos que estavam no INCRA irem para a Casa Civil da Presidência da República, controlada pelo Eliseu Padilha, Secretário. né? E o secretário Osmar Terra, Desenvolvimento Social, paralisaram ilegalmente os processos de demarcação. E agora, na semana passada, eles baixaram indicaram um parecer tão ilegal quanto em relação às terras indígenas. A alegação em relação aos quilombolas é que, como tem o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade agora em agosto, e que tinha um voto pela inconstitucionalidade, então não tinha segurança jurídica para que o INCRA continuasse a fazer os trabalhos. Balela. Não existe isso, não existe legalidade nisso. Como não existe legalidade de pegar e paralisar os 782 processos de demarcação de terras indígenas que estão sendo feitos agora de acordo com um parecer da Advocacia Geral da União, como aconteceu na semana passada. Tudo indica que eles estão preparando para que no dia 16 de agosto eles batam o martelo sobre as cabeças de quilombolas e indígenas, consolidando esse entendimento do marco temporal, e criando uma insegurança total para 99% das comunidades quilombolas e também 99% dos territórios indígenas. Por que eu falo 99%? Porque eles, para fazerem essa maldade, eles às vezes contam com lideranças indígenas e com lideranças quilombolas que seriam, dentro dessa maldade, acomodadas para se dizer, não, a gente não está... olha aqui, nós estamos garantindo esse território, o território do fulano, do beltrano e do cicrano. Mas esquece os 782 territórios. Vai ter o índio do atual rei e vai ter o quilombola do atual rei. Junto com isso, eles apresentam um projeto de uma lei, que era uma medida provisória, que cria, que é o conjunto da obra, ele cria a perspectiva de romper por dentro os territórios. Era a medida provisória 759, que ao invés daquilo que a gente pleiteia como terra coletiva, de gestão coletiva nossa, eles abrem espaço para fazer a regularização fundiária individualmente, dentro de terra indígena, dentro de terra quilombola, dentro de assentamento do MST, dentro de assentamentos urbanos e assim por diante. Naquele sentido, não do coletivo, não do território coletivo, mas
do direito individual. Então, por exemplo, aqui são 36 famílias, aí cada vai ter 36 lotes, mas não vai ser uma área coletiva. E aí você vai poder pegar e negociar a tua área, se chegar um latifundiário ou algum empreendimento de turismo e tal, e quiser comprar, ele vai comprar lá nos Silva. Se a Ângela recebeu uma proposta, são 18 famílias lá, se ela recebeu uma proposta da Maiojama, e aquilo lá é o metro quadrado mais caro do Rio Grande do Sul, ela vai vender, ou seja, cria divisão dentro da comunidade, joga um contra o outro dentro da comunidade, cria quizila com base nessa ideia, rompendo com aquilo que a gente vem acumulando, que é o sentimento, que é o Ubuntu, que é o sentimento de coletividade nossa, de irmandade, de cuidado entre nós, de relação com o território diferente que o europeu tem com a terra. Então, é um conjunto de um ataque violentíssimo, se soma com isso a violência direta. Nós estamos com um quadro de 47, só esse ano, de 47 lideranças quilombolas, indígenas e camponesas assassinadas no Brasil. Quantas? 47. 47. Né? Só no mês passado foram 2 lideranças quilombolas mortas na Bahia. Fora o genocídio recorrente, que é o quadro de 92 jovens negros mortos por dia no país, né? Sem falar no superencarceramento, o corpo preto é criminalizado por essência. O Brasil é a 3ª população carcerária do mundo e 70% da população carcerária é negra. É negra. Então, uma indústria que transforma o país, na verdade, numa máquina de moer carne negra, indígena, periférica, ou seja, um verdadeiro país túmulo. Túmulo para os nossos... E as armas que nós temos é justamente a que eles querem arrebentar, que é a nossa unidade enquanto povo, que são os territórios coletivos. E o ataque é generalizado, porque, por exemplo, ontem estava Imperadores do Samba fazendo uma mobilização no centro de Porto Alegre porque a quadra está interditada pelo prefeito. No Rio de Janeiro, para você fazer uma reunião num terreiro, tu vai ter que pedir alvará pro prefeito. A gente vai retornar à época que os terreiros tinham que ser fichados nas delegacias locais. A gente vai ter que chegar para uma mãe de santo e falar, olha, a hora para fazer atividade tem que ser até as 6 horas da tarde, e se tu não fizer isso, tu é criminalizado. Tu sofre processo. Ou tem que ter autorização. Oi? Tem que ter autorização. Exatamente. E ele vai dar ou não. Então existe uma avalanche de ataques racistas, coloniais, uma violência inaudita, né? E que coloca todos os territórios, todas as conquistas mínimas que nós tivemos ameaçadas. Nós temos um encontro marcado com a nossa história agora no mês de agosto. Nós temos que acompanhar e dizer para os irmãos e irmãs nossas dentro dos territórios a ameaça que significa esse julgamento em Brasília no dia 16 de agosto. Nós estamos preparando a nossa ida para Brasília junto com os indígenas. A ideia nossa é sair daqui dia 11 de agosto para estar lá dia 13 para fazer a pressão junto ao Supremo Tribunal Federal sobre a injustiça que está sendo preparada contra os povos, mas vai ser necessário mobilização, é necessário que a gente construa mobilização no Rio Grande do Sul, porque, gente,
Quantos indígenas e quilombolas tem no Supremo Tribunal Federal? Quem são os ministros do Supremo Tribunal Federal? Se não são os herdeiros e os sucessores daqueles que nos estupraram, que estupraram nossas vozes, que nos saquearam, que nos arrebentaram. Qual confiança que a gente vai ter que se a gente não se mobilizar que vai haver justiça? Qual? É igual achar que um tribunal nazista ia fazer justiça em relação a algum judeu. É essa a situação que a gente está. É um tribunal europeu que vai julgar a situação de um monte de indígena e africano, a vida. É esse o quadro que a gente está. Mas a nossa justiça só prende pobre, preto, e é isso que eles fazem, é só isso que eles fazem. Bota um figurão lá que cometeu um crime lá, vê se algum juiz de alguma cidade manda prender o cara. Então, é nesse sentido... Fala dessa articulação que eles estão fazendo com a polícia... uma outra coisa, eles baixaram uma portaria recente também, que tanto a questão quilombola, uma portaria do Ministério da Justiça, que cria um grupo de trabalho para tratar de demarcação indígena e titulação de território quilombola, em que o grupo de trabalho é composto pelo Gabinete de Segurança Institucional, o antigo SNI, pela Polícia Federal, pelas polícias, pelas PMs, pelo general, que atualmente é o presidente da FUNAI, um grupo de trabalho para tratar de demarcação de terra indígena e quilombola, ou seja, nós somos caso de segurança nacional e de polícia. Não é um direito que nós temos. Nós somos uma ameaça. Nós somos uma ameaça. Esse é o conjunto dos ataques que estão norteando o quadro e as dificuldades que nós temos. E um dos motivos que nos trazem aqui primeiro, alertar os irmãos e irmãs sobre esse quadro, né? O que nós estamos fazendo é justamente essa articulação para a ida a Brasília, e também estamos querendo articular para o dia 15 e 16 atividades aqui de mobilização aqui no Rio Grande do Sul. Nós estamos articulados com companheiros quilombolas do Maranhão, da região do Tocantins e em torno de Brasília. Estamos tentando sensibilizar outros setores também do movimento social negro, sobre a gravidade da situação. Ou seja, o que eles estão propondo, gente, se a reforma trabalhista foi um retrocesso ao período anterior à era Vargas, o que eles estão propondo em relação à questão territorial é nós voltarmos à Lei de Terras de 1850, né, aonde foi entregue o Brasil para os latifundiários. É isso que eles... na questão trabalhista, nós vamos retornar à fase anterior à era Vargas. Na questão territorial, nós vamos voltar à época da Lei de Terras. Eles vão legalizar o esbulho, eles vão legalizar a matança, que fizeram o roubo dos nossos territórios. Nós não podemos permitir isso. Indígena tem como provar que estava no território antes de 88? Pois é. Como você vai cobrar de um indígena que sequer tinha, era tutelado em 1988, para cobrar dele de que ele comprove que ele tinha uma ação de uso capião, ou seja lá o que for,
para demonstrar o território. E mesmo assim, se você tiver, como tem casos de territórios quilombola, que a gente pode provar que estava em cima da área, pela construção deles, você não vai poder reivindicar o território. O máximo que você vai poder reivindicar, por exemplo, é aquela áreazinha que tu tá. Aqui tá a casa, tá a roça ali da frente, e não, como no caso de vocês, os 4.000 hectares, entendeu? Ou seja, tu não vai ser mais quilombola. Tu vai ser um CPF, um RG subalterno. Tu vai ser um cidadão de segunda classe, como é o que eles querem. Vai ser um pobre. Tu não vai ser quilombola, tu não vai ser indígena, tu não vai ser caigangue. Não vai ser nada. Não vai ser nada, tu vai ser um brasileiro. Resumindo, tu vai perder tudo aquilo que tu conquistou até hoje. Até hoje. Então, esse é o quadro que tá colocado. Ele não surgiu do nada. Isso é uma construção de ataques que não são de agora. Eles já vinham sendo preparados nos últimos 12 anos, por exemplo, né? Se tiveram 10 territórios quilombolas titulados dos 129 que tem, foram muitos. E a maior parte deles foi por institutos de terra estaduais, o ITERMA no Maranhão e o ITERPA no Pará. Então, carne mais barata do mercado é a carne negra indígena. Nós fomos utilizados, estamos sendo utilizados como moeda de troca agora. Como moeda de troca para garantir a impunidade desse malfeitor corrupto, safado, para que ele se mantenha no Congresso, para que ele se mantenha no poder. Nós fomos utilizados como moeda de troca para garantir a governabilidade, a presença de Cátia Abreu, de um lado, Odebrecht, Meirelles e o Escambau A4, para manter aquela governabilidade. Bancada ruralista. Ao longo desses 12 anos. Nós fomos utilizados como moeda de troca. Por isso que as demarcações não andaram. Por isso que Morro Alto sofreu o que ele sofreu, né? Então, nós temos que aprender com a história. Nós temos que aprender. Então, esses ataques são muito graves, muito graves. Está em jogo o sangue de nossa resistência, não só no século passado, nesse século. É uma resistência histórica, de 500 anos da presença forçada aqui. É isso que está em jogo. Né? Na verdade, o Luquinhas, são os nossos filhos, são os nossos netos. É isso que está em jogo. Então, nós não podemos vacilar. E o que ocorre? Para finalizar. No século XVII, a pérola da expansão europeia era uma área no Brasil que hoje se entende por Pernambuco e Alagoas. Era uma colônia portuguesa. Os holandeses invadiram. Aí ficou disputando a gerência da colônia o português contra o holandês, né? Aí tinha a massa escravizada. Nós éramos muito mais desenvolvidos que os europeus, sob o ponto de vista de manufatura, porque na Europa não tinha engenho. Tinha engenho era aqui. Aqui você tinha a grande produção de cana-de-açúcar, tecnologia. A disputa por isso entre os dois, quem estava trabalhando lá? Os africanos escravizados. Tinha um cara chamado Gangazumba, que a opção dele na época, ao invés de se aliar com o português para combater o holandês, ou se aliar com o holandês para combater o português, ele aproveitou que os dois estavam brigando e foi para os engenhos. Vamos libertar os irmãos, vamos sair daqui e tal.
E desse processo surgiu uma coisa chamada Quilombo dos Palmares, que durou 100 anos. Durou 100 anos. Ele não se aliou ao português e nem se aliou ao holandês. Ele tratou de criar Palmares. Tratou de criar Palmares. Depois o sobrinho dele, conhecido como Zumbi, continuou esse processo. Então nós estamos vendo aí o holandês moderno brigando com o português moderno na disputa da gerência da colônia. Por que nós temos que apoiar ou o holandês ou o português? Por que a gente não segue o exemplo da nossa história? Por que a gente não constrói Palmares de novo? E o construir Palmares de novo é garantir os Machado, garantir os Collodiano, é garantir Fidelis, Teixeira, as 5.000 comunidades quilombolas. Ao invés de a gente perder tempo e se distrair, vai eleger quem em 2018, vamos eleger qual português em 2018, ou vamos eleger qual holandês em 2018, por que a gente não trata de cuidar de nós, cara? Por que a gente não pode cuidar do irmão que está morrendo de frio? Em Porto Alegre, desterritorializado já. Por que a gente não vai cuidar de garantir o território aqui? Por que a gente não vai se juntar com o parente indígena? Como era Palmares, Palmares era terra de liberdade. Cada quilombo é terra de liberdade. Cada terreiro é terra de liberdade. Nós vamos perder os nossos territórios de liberdade. Vamos sacrificar isso para apoiar ou um holandês ou um português, que depois vem e faz isso que aconteceu aqui na sede da associação, e depois a gente ficar correndo atrás do prejuízo e ainda pagando a conta, ainda sendo criminalizado por isso, ainda sendo chamado de ignorante, analfabeto. Então, pessoal, é muito grave essa situação e a situação é muito difícil porque com o quadro de pulverização que a gente está e de distração que a gente está em relação a essa conjuntura e as armadilhas que colocam para a gente está mal para enfrentar essa peleia em agosto agora. Mas não nos resta outra situação. Então, o que a Frente Quilombola, com as poucas condições que a gente tem, né? Nossa história, a gente surge praticamente, em 2010, se consolida em 2012 na Cúpula dos Povos. Hoje nós temos relações com comunidades em 10 estados, além aqui do Rio Grande do Sul, articulação com o pessoal do Moquibon no Maranhão. Nós não somos da CONAC, da Coordenação Nacional Quilombola. Nós não fazemos parte da Federação Quilombola aqui no Rio Grande do Sul. Respeitamos todos os espaços de organização dos irmãos e irmãs, né? Mas nós achamos que nós não podemos abdicar da nossa autonomia político-organizativa enquanto povo. A nossa opção não é a opção que Henrique Dias, um capitão do mato, que ajudou a destruir, irmão negro, a opção dele foi diferente da de Gangazumbi e de Zumbi. A opção dele foi se aliar aos portugueses contra os holandeses. E ele ajudou, junto com o famigerado bandeirante Raposo Tavares, a última expedição para derrotar Palmares. Então nós estamos nessa. Nós vamos ser herdeiros de Zumbi ou vamos ser herdeiros de Henrique Dias? Nós vamos seguir o exemplo de Dessalines no Haiti, que também não fez uma opção entre o francês, o espanhol e o inglês, mas derrotou o exército de Napoleão e construiu o Haiti em 1805. Qual trajetória que a gente vai seguir?
Então, esse é o desafio que está colocado. Esses ataques são... eu vou dizer para vocês, ao longo... Eu estou com 57 anos. A gente se bateu também nesses 12 anos para manter essa autonomia, mas a gente chega num momento em que a gente chega à conclusão que a gente está pior do que a gente estava em 86, antes da Constituição de 88, e pior do que a gente estava em 78, quando a gente se rearticula no movimento unificado contra a discriminação racial. Né? Então é um desafio que está colocado para nós não temos bola de cristal, não sabemos. Agora a única coisa que a gente tem é chegar e trazer para os irmãos e irmãs daqui essa informação, esse risco, essa ameaça. Todo o esforço que os colodianos têm feito ao longo de todos esses anos, está sofrendo uma profunda ameaça, e aí não é só dos colodianos, é de todas as comunidades quilombolas, com esse julgamento em Brasília, né? E aí vai ser necessário que as pessoas se informem, a mobilização, que as 36 famílias aqui do território sejam informadas sobre isso, os outros quilombos da área aqui, tem os Teixeira, etc., sejam informados do risco que está se correndo, porque, por exemplo, o risco que está é a gente não ter território para ter política pública. O risco que está é de que a escola que a gente conseguiu colocar dentro do quilombo a duras penas está ameaçada. Esse é o risco. É o risco de anos de resistência. Esse é o risco. E nós temos que entender que para reduzir esse dano, nós temos que beber na fonte da história de resistência histórica do nosso povo, né? E buscar aliados, aí tem os indígenas, tem a população pobre periférica, né? Tem os parceiros que são sensíveis a isso, até brancos, né? Palmares aglutinava. Óbvio que nós éramos a vanguarda, porque éramos em maior número e tínhamos a trajetória e a tradição, mas aglutinávamos todos aqueles que se enfrentavam com o sistema colonial, seja ele português ou holandês. Então, esse é o desafio que está colocado, né? Buscar Palmares de novo.